Sou a Gisele Moura, tenho 43 anos e sou contadora. A minha família teve muitos problemas, né? Problemas no casamento. Na verdade, meus pais se casaram no Nordeste, vieram para Brasília, foi onde eu nasci. E meu pai veio tentar a vida em São Paulo. Ainda pequena, cheguei em São Paulo e enfrentamos muitos problemas financeiros. Aos 5 anos, eu comecei a ter problemas espirituais. Comecei a ter problemas de ter visões, ouvir vozes. Às vezes a gente não conseguia dormir, porque os espíritos apareciam, vinham falar comigo. Até que em um determinado momento, sem saber mais o que fazer, minha mãe procurou ajuda na casa dos encostos e lá me disseram que eu precisava desenvolver. Comecei a fazer algumas obrigações que foram pedidas para poder desenvolver. Nesse momento, no casamento dos meus pais, eles já estavam quase se separando, era muita briga. Os dois se atacavam mesmo, sabe? Houve um dia em que minha mãe ela estava completamente revoltada e queria tirar a vida de uma pessoa que na época era amante do meu pai. E nesse dia, minha mãe incorporou com um encosto. E foi um dia muito horrível para a nossa família, porque a gente sabia dos espíritos, mas eles numa manifestação diferente daquela que ela se apresentou. Ainda tentamos ajuda em uma denominação, em uma igreja, e eles falaram que não podiam ajudar com aquela situação. E na semana seguinte foi quando minha mãe recebeu um convite para vir à Universal. Nesse período, a Igreja Universal estava sendo muito atacada na televisão. E eu disse para ela, vai em qualquer lugar, menos nessa igreja. Eles vão te roubar, eles vão acabar com a sua vida. Não é uma igreja, lá é uma seita, então não vai. E minha mãe disse, eu fui e eu me senti bem, e eu vou continuar indo. E ela continuou realmente, eu não aceitava, por conta de tudo que era dito sobre a Igreja Universal. Mas depois de poucos meses depois, eu fui em um domingo com ela. E nesse domingo, por incrível que pareça, estava tendo batismo nas águas. E minha irmã foi junto, eu falei para ela, vamos entrar nessa piscina, eu disse para ela, vamos entrar nessa piscina? E aí minha irmã disse, não, a gente não vai entrar. É sério, porque ela já ia em outras igrejas, eu não. Era a primeira vez que eu estava frequentando uma igreja, que eu estava indo numa igreja evangélica. E aí eu disse para ela, eu quero ir, vamos lá? Quando o pastor me viu vestida com a roupa para batismo, ele falou, você vai se batizar? Nesse período, eu tinha ainda alguns guias, né, de proteção, que a gente acredita que é de proteção. Eu era devota a alguns santos, eu ainda tinha nos meus braços amarrado aquelas fitas. E eu disse sim. E naquele momento ele me explicou. Eu nem imaginava que era batismo nas águas até aquele momento. Ele me explicou, ele falou, olha, a partir de hoje você vai aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. E não vai ter outro Deus na sua vida, além do Deus Criador e o Filho dele, Jesus Cristo, que é através dele que você pode se achegar a Deus. A partir de agora, você vai seguir a sua vida de acordo com a palavra de Deus. E aí ele disse para mim, eu posso cortar todas essas coisas? Posso cortar essas fitas? Posso cortar tudo? E eu disse, pode, mas dentro de mim eu falei, como assim vai cortar tudo isso, minha proteção? Porque até aquele momento eu não havia entendido quem era Jesus. Mas quando eu subi a escada para ir ao batistério, só uma coisa eu disse, agora seja o que Deus quiser. Eu sempre quis encontrar Deus. E eu achava que de certa forma eu tinha Deus, que eu tinha uma fé forte. Mas ali quando eu desci o batistério, e o pastor me perguntou, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador?
e ali eu me batizei. Aquele dia foi o primeiro dia em que eu percebi o toque de Deus na minha vida. No momento que eu fui me trocar, eu comecei a chorar e eu falei, o que está acontecendo? Fiquei me perguntando, sabe? Mas eu percebi em mim uma paz diferente de tudo que eu já havia sentido. E daquele dia em diante eu decidi, eu vou seguir esse Deus. Eu quero conhecer a Bíblia, eu quero saber quem é Jesus. Eu comecei a estar na igreja todos os dias. Eu ia para a igreja, eu queria aprender. E ali eu fui tendo uma paz cada vez mais. Nunca mais os espíritos me perturbaram. Eu não tive mais problema de acordar à noite com algum espírito me perturbando, me sufocando. Não ouvia mais vozes. Mas eu fui percebendo que havia altos e baixos na minha vida espiritual, sabe? Havia altos e baixos nas minhas emoções. Às vezes eu estava bem feliz, contente. De repente batia aquele vazio, aquela tristeza. Nesse período, era 97, o ano de 97, o Bispo Macedo, ele sempre teve a palavra amiga. Mas nesse período se começou a falar muito forte sobre o novo nascimento. E então ele começou a enfatizar que o Espírito Santo, ele trazia uma paz completa, algo que era completo dentro do ser humano. E eu comecei a me analisar e pensar. E foi quando, na palavra de Deus, eu encontrei uma palavra que dizia, que está lá, né, em 2 Crônicas, e que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender, me buscar, eu virei e sararei a sua terra. Eu tomei uma decisão e eu disse, eu não paro mais de buscar, enquanto eu não ter essa certeza, a certeza da salvação. E falava com Deus, e implorava, e falava, Senhor, eu estou aqui, eu não sou nada, mas eu te quero mais do que tudo nessa vida. Eu quero te seguir até a eternidade. Um dia eu quero te conhecer. Quando eu percebi que Deus veio sobre mim naquele dia, um domingo na igreja, eu estava buscando a presença de Deus, e o que eu percebi em mim foi que dentro de mim não havia mais dúvidas, não havia mais nada. Só havia uma paz, uma alegria que naquele momento eu tive a certeza, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo na minha vida. E foi interessante que naquela semana eu fui me testando, procurando. Como que eu tô? Continuo bem, continuo feliz. E dali por diante eu entendi, não, agora realmente Deus, ele está em mim. O selo de Deus está na minha vida. No caminho com Deus a gente tem as lutas, né? Tem as nossas dificuldades, mas a alegria de Deus permaneceu, a paz permaneceu. Deus, ele tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família, sou casada, estou feliz, vivo feliz no meu casamento, tenho uma família abençoada, meus pais hoje são convertidos, buscam a Deus. Hoje eu faço o trabalho como obreira na Igreja Universal, participo do grupo de evangelização e faço trabalho dos Anjos da Madrugada atualmente dentro da evangelização. Tenho uma alegria muito grande de poder levar a palavra de Deus, porque eu sei que só o Evangelho pode mudar uma pessoa. O Espírito Santo hoje representa para mim a vida, a eternidade, a salvação. E ter o Espírito Santo para mim hoje é ter Deus sempre comigo. E a certeza de que um dia eu vou poder vê-lo face a face.